Vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos, lá em Mateus, capítulo 5. Nós, na semana passada, nós falávamos da igreja como sal da terra. Hoje, nós vamos também falar, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16, a igreja como luz do mundo. Vamos então, meus irmãos, abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus e lermos esse trecho. A igreja pode ficar assentada mesmo, tá? E com a reverência do nosso coração, nós vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16. Juntos, tá? Quero convidar os irmãos para lermos esse texto. Vamos ler juntos? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém. Que Deus assim nos edifique por meio da leitura de sua palavra, né? Falávamos na semana passada, então, da igreja como sal da terra. E agora, na sequência do texto, nós vamos falar a igreja como a luz do mundo. Porém, meus irmãos, os irmãos sabem quem é a luz do mundo, né? Lá no Evangelho de João, o Evangelho de João vai falar, na sequência ali dos capítulos, que Cristo é a luz do mundo, né? O Evangelho de João já começa falando do Verbo e diz que o Verbo alumia o coração do homem. Ou seja, o Verbo é a luz que ilumina o coração do homem. Então, Jesus, certamente, no texto, ele é a luz do mundo, né? E ele fala que aquele que é alcançado pela luz que ele representa não fica nas trevas. Todas as trevas são dissipadas, né? Frequentemente o texto utiliza essa metáfora da luz para falar e para passar para a gente algumas verdades, né? E transmitir algumas mensagens da parte do Senhor. Então, o mundo jaz em trevas. O mundo jaz em trevas. Jesus é a luz que vai iluminar esse mundo, que vai trazer luz a esse mundo, né? E aí Jesus vai imputar à igreja essa responsabilidade de que a igreja é representante dessa luz. E como representante dessa luz, essa luz deve brilhar. Ela deve resplandecer, né? Por meio da leitura do texto, nós vamos perceber que a luz não tem por objetivo ficar escondida, gente. O propósito dela, a razão dela é a iluminação, é a dissipação de toda a escuridão, é a dissipação de toda a treva. É atribuído à igreja a responsabilidade de resplandecer essa luz que ela representa. Jesus é a luz do mundo, e aí a igreja, que somos nós, devemos fazer com que essa luz que há em nós resplandeça para além de nós, para fora. E para que as pessoas vejam que Jesus, de fato, é a luz do mundo. Então, vamos partir do princípio, então, que para você resplandecer a luz que é Cristo, pressupõe-se que você precisa estar inundado, cheio de Cristo, que é a luz. Somente então, você sendo cheio de Cristo, você é capaz de resplandecer a luz que Cristo representa, a luz que Cristo é.
Então você e eu, nós precisamos, para o exercício e o cumprimento da palavra aqui, que é colocada diante de nós, entender que é necessário, antes de tudo, irmãos, cultivar uma relação com a luz. Buscar a luz. Ser cheio da luz. Transbordar essa luz para além de nós. E para transbordar a luz para além de nós, você precisa ser cheio de Cristo. Cantamos aqui que Ele cresça e que eu diminua. Essa era a palavra de João. Não, eu não tenho que ganhar destaque. Eu não tenho que ganhar glória, eu não tenho que ganhar mérito, porque eu não sou nada, absolutamente nada, Ele é tudo. Que Ele então cresça em mim, cresça no meu coração, cresça na minha mente, cresça na minha vida, e que eu gradativamente diminua, e que Ele brilhe em mim. Você está cheio de Jesus? Você está cheio da luz? Quando as pessoas olham para você, as pessoas verdadeiramente falam assim: olha, como é bom conversar com aquele crente. Sabe, existe algo diferente nele, um resplandecer diferente, né? Existe algo diferente nele. Algo que brilha, algo que sai para além dele, que não fica só nele. Que a presença de Jesus, irmãos, seja tão abundante em nós, que as pessoas se sintam tocados por essa presença que está em nós. Não somos nós que convertemos ninguém, irmãos. Não somos nós que falamos da verdade, ou pregamos a verdade, ou mostramos a verdade. Nós simplesmente resplandecemos a presença de Cristo que está em nós. E uma vez refletindo essa presença, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são tocadas. Elas são transformadas. Imaginemos então isso, irmãos. Que uma presença seja tão transbordante em nós, que as pessoas olhem para nós assim: tem algo diferente. Algo que eu estou aguçado a experimentar, algo que eu quero experimentar. Nós estamos na quarta-feira estudando o texto de Tessalonicenses aqui, e nós estamos impressionados com o texto. E estamos impressionados com a experiência dos Tessalonicenses. E como as pessoas que estavam ao redor daquela igreja e daqueles irmãos olhavam para eles e falavam: tem algo diferente nessa galera, tem algo diferente nessa gente. Olha como eles falam da palavra com alegria. Olha como eles trabalham na obra com alegria. Olha como há alegria. E a referência de Paulo no texto, no capítulo 1, que ainda estamos estudando, é que eles eram alegres mesmo diante da tribulação. E aí nós comentamos a respeito disso. Para você ter alegria no sofrimento, irmãos, tem que ter um elemento espiritual. Isso não vem da carne, não. Isso vem do Espírito, sabe? Porque é incoerente você ter alegria no sofrimento. Não se tem alegria no sofrimento. Só se você for algo de um mover sobrenatural. Aí sim você sente alegria no sofrimento. E é isso que eles estavam experimentando. E é isso que o texto aqui está falando para nós. Precisamos experimentar, irmãos, a presença de Cristo de tal forma que essa presença brilhe através de nós. Mas como a presença de Jesus vai brilhar através de você, se você não cultiva a sua relação com Cristo, se você não cultiva a sua comunhão com Cristo. Falávamos pela manhã na classe dos jovens, né? Irmãos, eu estava lá na classe dos jovens, que eu sou jovem, né? Eu sou jovem. Somos jovens, né? Jovens, são jovens. Estava lá na classe dos jovens, né? Algumas pessoas estão rindo aí, né? Eu estou vendo, hein? Estava lá e nós comentávamos sobre a necessidade que o crente tem que cuidar de si, da sua vida com Deus e da sua vida com Cristo. E cuidar da vida com Cristo, irmãos, é dar tempo a esse Senhor, é dar glória a esse Senhor, é dar espaço a esse Senhor, é cultivar essa relação dia a dia, diariamente.
Uma vez que nós cultivamos a nossa relação com Cristo, a luz de Cristo cresce em nós e todo sentimento contrário a Deus vai saindo e vai sendo dissipado. E aí você me pergunta e me questiona, mas pastor, por que tem tanta gente na igreja com um coração amargurado? Gente que sente inveja, pastor, um do outro. Gente que às vezes quer ver até o mal um do outro. Por que tem tanta gente assim dentro da igreja? Porque não está tendo uma experiência pessoal com Cristo, irmãos, com a luz do mundo. Porque uma vez que temos uma experiência com a luz do mundo, todos esses sentimentos são dissipados, eles saem, eles não ficam, eles vão embora. E aí, uma vez preenchido o nosso coração com a luz que é Cristo, então nós podemos resplandecer essa luz para fora. A igreja, como luz do mundo, precisa cultivar a luz dentro de si. Precisa encher seu coração e sua mente dessa luz. E uma vez mudado e transformado por essa luz, aí sim que essa luz brilhe para fora. Aqui Jesus está falando, olha, que a luz de vocês brilhe. E a luz deles era o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual luz está no nosso coração? A luz de Jesus. Então, se a luz de Cristo está em você, Cristo quer que essa luz transborde para fora. A igreja como luz, meus irmãos, em primeiro lugar, ela representa a verdade que é a luz. O mundo jaz no maligno. Isso certamente você já sabe, né? E se o mundo já está no maligno, o sinônimo para o maligno é a própria treva. O mundo está em trevas. E somente a luz de Cristo é que pode iluminar, meus irmãos, o ambiente cheio de trevas e cheio de escuridão. Quando a luz resplandece, irmãos, quando você está lá na sua casa, né, e adentra num cômodo escuro e acende a luz, aquela escuridão é dissipada e ela acaba. A luz representa a verdade desse Senhor, a presença desse Senhor, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A igreja como luz representa a verdade que é Jesus. E quando ela brilha diante dos homens, meus irmãos, essa verdade também é resplandecida, essa verdade também é divulgada, essa verdade também é pregada. Somos submetidos somente a essa verdade e nós acreditamos do fundo do nosso coração que somente há uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é o Cordeiro de Deus, que se revelou ao mundo, que se encarnou para mudar a nossa vida e a nossa realidade, para que nós tivéssemos acesso a essa verdade e fôssemos mudados e transformados por essa verdade. Então, se você quer que o seu familiar mude, se você quer que seu familiar seja transformado, se você quer que toda treva do coração do seu familiar seja dissipado, você precisa brilhar a verdade de Cristo em sua vida. Você precisa resplandecer essa verdade. Mas como o seu familiar ou o meu familiar verá essa verdade se muitas vezes eu não estou apegado a essa verdade e muitas vezes eu não estou amando essa verdade e nem cultivando essa verdade dentro do meu coração? Irmãos, por meio de Cristo veio a revelação da palavra. E a palavra é a luz, a palavra é verdade. Muitas vezes o Pentateuco, a Torá do Antigo Testamento, também a ele é atribuído a metáfora da luz. Por quê? Porque a Torá é a luz. Porque a Torá é a luz que ilumina e todo aquele pensamento errado e equivocado da vida vai sendo dissipado. E a Torá ilumina a mente e a pessoa consegue apreender a verdade de Deus. Mas como
resplandecer a verdade se você muitas vezes não está apegado à verdade? Se você não ama a verdade e se você não cultiva a verdade no seu coração. Eu e você, como crentes em Cristo Jesus, devemos desesperadamente, irmãos, desesperadamente, ir até o lugar onde a palavra está sendo pregada, onde está sendo ensinada, onde está sendo divulgada. Nós precisamos expor nosso coração à pregação da verdade, à pregação da palavra, essa palavra que é a luz e que representa a figura do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, deixe-me aqui trazer uma palavra de despertamento para os meus irmãos. É preciso estar no culto ouvindo a pregação, é preciso estar no estudo, ouvindo a pregação da palavra e a exposição da palavra. É preciso estar aqui sábado, se tiver programação sábado também. Vamos lá, sábado é aniversário da igreja. É preciso que você entenda. Você deve sempre expor seu coração à pregação da palavra, porque a palavra vai iluminar o seu coração. E trazendo luz ao seu coração, você vai resplandecer essa verdade para além de você, para os outros. Meus irmãos, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. E o texto fala que a palavra ela é viva, a verdade ela é viva. Não subestime o poder da palavra e o que a palavra pode fazer através do seu testemunho cristão. Quando você, como João, fala assim: Senhor, cresça em minha vida. Tira o orgulho, tira a vaidade, tira toda a prepotência, toda a soberba que há no meu coração e brilhe a tua luz em mim e que as pessoas vejam essa verdade que eu amo, essa verdade na qual eu gosto de expor meu coração. Deus quer usar você como instrumento da verdade. Deus quer usar você como instrumento de mudança, como instrumento de transformação. Mas é preciso que essa luz resplandeça para além de você. Resplandeça para fora. Cultive a sua comunhão com Cristo, cultive a sua comunhão com a luz, cultive a sua comunhão com a verdade e testemunhe essa verdade por onde você for. A igreja, como luz do mundo, ela é comprometida em expor a verdade de Jesus. Essa verdade que liberta, essa verdade que traz luz e resplandece as trevas. Em segundo lugar, meus irmãos, a igreja como luz, ela é símbolo da pureza a qual Cristo representa. Se você está num cômodo escuro, você não consegue ver a bagunça que lá está, né? Então, tá uma sujeira lá, tá uma desordem, você não consegue ver. Mas você acendeu a luz e o que vai acontecer? Logo você vai ver a sujeira. Logo você vai ver a desordem. Logo você vai ver o caos. Logo você vai ver a impureza. Quando cultivamos, meus irmãos, o nosso relacionamento com a luz, que é Cristo, nosso coração é iluminado, nós vamos percebendo dentro do nosso coração as impurezas que existem. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você percebe que a sua roupa está suja, né? Se você estiver num cômodo escuro e olhar para a sua roupa, você não vai ver a sujeira que está na sua roupa. À medida que você acende a luz e a luz torna mais forte diante de você, você vai conseguindo enxergar as impurezas que estão na sua roupa, a sujeira que está na sua roupa. Na medida que você vai se afastando da luz, deixando de estar em comunhão com a luz, você não vai ver a sujeira que está em você, nem a sujeira que está na sua roupa. Cultivar a relação com Cristo, irmãos, cultivar a relação com a luz do mundo, vai tirando de nós tudo aquilo, meus irmãos, que não é de Deus.
tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é sujo e tudo aquilo que compromete nossa comunhão com esse Cristo maravilhoso e com essa luz maravilhosa. Então, deixa eu te dar aqui um conselho: corra para a luz, vá para a luz, busque a luz, esteja em comunhão com a luz, cultive sua vida com a luz que é Cristo. Não vá para longe dele, não vá para longe dele. Não importa o que aconteça com você, não importa o que aconteça na sua vida, né? Se o seu carro quebra, se o dinheiro acaba antes do mês, né? Na primeira semana, se você ficou doente, não importa. Vá para a luz. Busque Cristo, cultive a sua relação, porque toda treva que há no seu coração vai ser dissipada, vai ser tirada. Toda sujeira que há em você e que, de certa forma, compromete a sua relação com Cristo, também vai sair. Mas uma vez que você se afasta da luz, aí as trevas tomam espaço no seu coração e na sua vida. E com o coração, se você tem a luz que é Cristo no seu coração, ela bem fraquinha, como você pode, então, resplandecer a luz de Cristo e fazer com que o ambiente ao seu redor seja limpo e puro? Se a sua comunhão com a luz está comprometida, está fraca. Deus, meus irmãos, Ele é santo. E o Salmo vai falar que Ele está revestido de luz. Ele resplandece luz. Isso significa, meus irmãos, que Deus é contra todo tipo de impureza. E verdadeiramente o resgate que Ele atribui a nós em Cristo é justamente para tirar toda essa impureza do nosso coração. Mas tem crente que está cultivando a impureza ao invés da pureza. Não pode, gente, não pode. Se você é a igreja, e se Cristo atribui a você essa responsabilidade, você é a luz do mundo, você precisa, de fato, resplandecer essa luz que é símbolo de uma vida santa, de uma vida de pureza, não dada ao pecado. Mas, pastor, tem pecado de muitas formas e de muitas maneiras. E Deus presenteou você com Jesus Cristo, que é a luz do mundo, justamente para te libertar do pecado. Então, se você precisa de libertação, eis que você está no lugar correto, porque aqui há libertação em Cristo Jesus. Porque aqui há transformação em Cristo Jesus. Porque estamos diante do nosso Redentor e do nosso Salvador. E você pode colocar diante dele: olha, Senhor Jesus Cristo, que problema eu estou tendo em vencer esse pecado? Que dificuldade eu estou tendo em vencer esse pecado? Eu sinto inveja dos meus irmãos dentro da igreja. Isso não é do Senhor. Não é do Senhor, porque a inveja é listada, a inveja está presente na lista de obras da carne. Quem é invejoso cultiva a obra da carne dentro do seu coração. E eu não quero cultivar inveja, Senhor. Me liberta da inveja. Que a luz de Cristo resplandeça na minha vida de tal forma que ela purifique o meu coração, purifique a minha mente e santifique a minha alma. E aí sim, uma vez santificado, uma vez transformado, que essa luz cresça e que toda a impureza que está ao meu redor seja transformada por essa luz. Se você dá testemunho dessa luz, as pessoas que estão perto de você, elas se sentirão constrangidas em fazer aquilo que é certo, em fazer aquilo que é correto. Se a luz de Cristo transborda para além de nós, ela é capaz de fazer uma obra extraordinária, irmãos, uma obra maravilhosa. Não deixe de duvidar disso. Meu último apontamento é nesse momento, porque essa sermão vai ser dividida em duas partes, né? Claro que eu não ia fazer 6 apontamentos agora, porque ia ficar muito longo, né?
E eu fui desafiado aí, eu vou vencer meu desafio. O último apontamento que eu faço agora, irmãos, é que a luz é o símbolo da vida. Né? Lembrando lá as aulas de biologia, pessoal que é professor aí, né? Essa turma a gente tem que orar pelos professores, irmãos. Não é fácil, não. Não é fácil, não. O desafio é grande, né? Professores ensinam lá a fotossíntese, né? O quanto é importante a luz para o processo. Porque a luz, de fato, irmãos, dá a vida. Sem a luz não haveria vida. Quando Deus, em Gênesis, ele vai colocar ordem naquele caos ali que estava na terra, quando o texto fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? E havia trevas. Né? E aí a palavra de Deus é uma das primeiras expressões que Deus vai falar é haja luz. Porque sem luz não há vida, irmãos. Não pode existir a vida. Cristo é a luz que promove vida ao meu coração, ao seu coração. Mas o tipo de vida que Cristo promove, é claro que você sabe que Ele é o criador da vida biológica, e eu sei que Ele é o criador da vida biológica, né? Porque nós somos criacionistas, cremos que Cristo criou o mundo, então Ele criou a vida biológica, mas é interessante porque o texto no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 10, vai falar: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus. Você sabe que tipo de vida é aquela ali que ele está falando? Não é biológica, não. Não é biológica, não. A expressão grega é traduzida literalmente por vida de Deus. A expressão grega é zoe, vida de Deus. Eu vim, vamos fazer a troca literal do texto. Eu vim para que vocês tenham a vida de Deus em abundância. Que coisa linda e maravilhosa que ficou o texto, né? Coisa linda. Eu vim para que vocês tenham a vida de Deus em abundância. Então o texto não está falando que, embora seja importante, você vai ter muita fartura de alimentação na vida. O texto não está falando que seus recursos serão extraordinários, materiais. Né? O texto não está falando também contra. A ênfase do texto, irmãos, é a vida com Deus. A vida com Deus. Eu vim para que vocês possam ter uma vida com Deus. Porque se eu não viesse, ninguém teria vida com Deus. Vocês iriam orar e Deus não iria ouvir vocês. Vocês iriam clamar por misericórdia e Deus não atenderia o clamor de vocês, porque eu vim para dar essa vida a vocês. Sem mim, vocês não têm essa vida. Sem Cristo, nós não temos a vida com Deus em abundância, gente. Cristo é a luz que promove e dá vida. E essa vida é a reconciliação com o Pai Celestial, é a reconciliação com Deus, é o incentivo daquilo que eu estou falando, né? Que é repetido e enfatizado no texto de Colossenses: pensai nas coisas que são do alto, não somente nas que são da terra. Né? Essa semana a gente já está pensando amanhã. Tem gente aqui que já está pensando no trabalho amanhã. Ou coração ansioso. Tem gente que está aqui e está pensando no compromisso de quinta-feira. Ou coração ansioso. Tem gente que está aqui que está pensando no sábado. Esse é o pastor, no aniversário da igreja. Está pensando no sábado já. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Pensai nas coisas que são do alto e não somente nas que são da terra. Cultive Cristo no seu coração, porque Cristo é a vida e é a vida em abundância. Na medida que você cultiva a sua relação com Cristo, que é a vida, aí sim você, como a luz do mundo, e resplandecendo a presença de Cristo em você, você é capaz de dar testemunho dessa vida que você tem, dessa vida maravilhosa e dessa vida em abundância com Deus. Mas aí você vai questionar: pastor,
Mas tem crente que nem parece que tem vida no coração, pastor. Quantos se lembram daquele desenho antigo? E aí os irmãos vão ver que eu não sou tão jovem assim, né? Poxa, acho que eu não vou citar esse exemplo, não. Né? Vamos ver se vê que, né? Tinha eu não sei se era uma hiena, né? Que falava, ó vida, ó, isso. Você já pensou assim, tem crente que é assim, né? Você já pensou, tem crente que é assim. Tem crente que a vida é uma expressão de tristeza, gente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que acontece conosco quando a nossa vida é uma expressão de tristeza? Sabe, a gente já chega nos ambientes, a gente não consegue passar essa vida, porque falta essa vida em nós, falta essa vida aqui dentro de nós, no nosso coração, dentro da nossa mente. Mas o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo conosco? Se Cristo veio para dar vida e vida em abundância, por que não há essa vida em abundância em meu coração? Por que eu não consigo transmitir essa vida para o outro? Né? Porque o meu testemunho, muitas vezes, é um testemunho, sabe? Irmãos, eu já ouvi expressões assim, olha. Rapaz, para ser crente que nem fulano de tal, eu não quero ser, não. Eu só vejo ele. Não tem um momento de felicidade. É claro, meus irmãos, que nem tudo é sorriso, nem tudo é alegria. Há momentos que a gente chora e há momentos que a gente sente dor. Né? E quando a gente sorri na alegria, como eu falei, é uma manifestação sobrenatural de Deus, irmãos. Isso não é comum, não. Sabe? Quando tu vê o crente sorrindo na tristeza, é porque Deus está de maneira sobrenatural visitando ele ali. Não é algo humano, não é algo carnal, não é algo humano. Mas humanamente falando, a gente chora, a gente sente as coisas. Mas a nossa vida não pode ser uma eterna tristeza. Porque nós temos vida, e vida em... Então, coisa maravilhosa, irmãos, é ter a presença de Cristo em nós. Então, que você reflita essa vida. Né? E se essa vida está longe do seu coração, que Cristo hoje revisite seu coração e sua mente, e transforme totalmente essa tristeza em alegria, porque Ele é capaz de fazer isso. Porque quando os discípulos estavam reunidos no Evangelho de João, e eles estavam chorando ali, e quando Jesus Cristo entrou, eles foram revestidos de alegria e foram visitados pelo Espírito Santo do Senhor. Então Cristo pode fazer isso hoje por você também, revestir o seu coração de alegria e tirar essa tristeza, para que você testemunhe essa vida em abundância que há em você. Então, igreja como a luz do mundo, você é a luz que resplandece Cristo. Então, resplandeça esse Cristo. Né? Que por meio de você, as pessoas entendam que a luz de Cristo é a própria verdade. Que por meio de você, as pessoas entendam que a luz de Cristo representa uma vida de pureza, contrária a toda impureza. Que toda treva seja dissipada e todo pecado seja vencido. E que por meio de você, por meio de Cristo resplandecer em você e na sua vida, você transmita a alegria de viver uma vida em Cristo, de ter essa vida em abundância, né? Que possamos dar esse testemunho, irmãos. A minha oração tem sido que a igreja de Centenário seja a igreja que resplandeça a luz de Cristo. Resplandeça essa luz para fora, né? Resplandeça essa vida para fora, essa vontade de ser puro, essa vontade de amar a verdade, de viver a verdade, que o nosso testemunho de Cristo, nosso testemunho cristão promova isso, promova a presença de Cristo aos nossos vizinhos, né? E que a igreja de Centenário possa ser essa lâmpada pela qual Cristo possa iluminar inúmeros e inúmeros corações. Que Deus assim nos abençoe e aplique essa palavra em nossas vidas, né? Nós vamos ficar